Bom, nós abrimos Evangelho, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E o item é o item 3. E nos diz assim: Luiz e Mana, boa noite, sejam bem-vindos. O item 3 nos diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele coloca essa virtude como caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam. Amai vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ação. Julgai primeiro a vós antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e do que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Jesus faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus nos deu do juízo final, é preciso, como em muitos outros casos, separar o que pertence à imagem figurada da alegoria. Para falar a homens, como aqueles a quem se dirigia, incapazes ainda de compreender as coisas puramente espirituais, Jesus devia apresentar imagens materiais impressionantes e de abalar. Para ser melhor compreendido, precisava não se afastar muito das ideias do seu tempo, quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos seus pontos sobre os que ele não podia explicar-se claramente. Mas ao lado da parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que aguarda e a da infelicidade que espera aquele que é mau. Nesse julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Em que se baseia a sindicância? O juiz pergunta se foi preenchida esta ou aquela formalidade, observa mais ou menos esta ou aquela prática exterior? Não. Ele só indaga por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que socorrestes vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes insensíveis com eles, passai à esquerda. Pergunta pela ortodoxia da fé. Faz alguma distinção entre aquele que crê de um modo e o que não, visto que Jesus coloca o samaritano olhado como herético, isto é, contrário ao que foi definido pela Igreja em matéria de fé, mas que teve amor pelo próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não considerou a caridade somente como uma das condições para a salvação, mas como a única condição para se alcançá-la. Se houvesse outras a serem cumpridas, ele as teria citado. Se Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, entre as virtudes, é porque ele encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a justiça, etc.
e porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Linda essa página, né? Ela é assim um pouquinho grande, eu ia ler só um pedacinho, mas estava tão bonita que eu acabei lendo ela toda. Muito linda mesmo. É uma coisa que nós precisamos ainda nos conscientizarmos, né? Dessa verdadeira caridade que Jesus nos ensinou e que é o único caminho que vai nos levar à felicidade. Vamos então fazer a prece. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos mais reunidos em Teu nome para darmos continuidade ao estudo dessa doutrina, dos ensinamentos que espíritos amigos passam para nós, nos trazendo assim as informações que precisamos para caminharmos nessa estrada que nos levará à nossa felicidade, que nos levará à vida superior que tanto sonhamos e que tanto buscamos. Ajuda-nos, Senhor, nessa empreitada, fortalecendo em todos nós sempre a vontade de vir buscar as informações, mas principalmente ajuda-nos a trabalhar, a vivenciarmos tudo isso que aqui estamos ouvindo e aprendendo. Senão, de nada adiantará esses estudos, essas informações. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, nas situações simples da nossa vida, a colocarmos isso tudo que nos é ensinado, a colocarmos em ação toda essa maravilha que a doutrina nos traz, para podermos assim, Senhor, estarmos praticando a caridade que abrange tudo que Tu nos ensinaste. Envolva todos os companheiros aqui presentes, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que não puderem vir, que todos nós, Senhor, seja por esse amor que parte do Teu coração. Nesse momento, Senhor, nós estamos Te pedindo um carinho especial ao nosso companheiro Reinaldo Macedo. Sabemos, Senhor, que ele está em dificuldade, todos nós ficamos tristes por isso. Mas também, Senhor, compreendemos a necessidade do Espírito. Por isso nós Te pedimos, ajuda, para que ele possa vencer as situações provacionais pelas quais está passando. Sempre, Senhor, de acordo com a Tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Pois sabemos que Tu sempre queres o melhor para todos nós. Assim, Mestre querido, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, a gente fez aqui um pedido especial ao nosso amigo Reinaldo, porque o nosso querido Francis, que está aqui na sala conosco, foi visitá-lo hoje no hospital e não encontrou uma situação muito agradável, né? O nosso amigo Reinaldo está bem malzinho, bem debilitado, então está precisando, assim, das nossas vibrações, para que aconteça com ele, né? O que seja melhor para ele e que esteja dentro da sua programação e da vontade de Deus, não é? Nós temos a certeza de que nada aconteça necessário. Então, contamos sempre com essa misericórdia divina nos amparando. E, amigos queridos, nós estamos aqui estudando o capítulo do livro que fala sobre a vida no além. E na semana passada, a nossa amiga Vânia, que fez o estudo aqui para nós, veio colocando, através das informações de Leon Denis, Leon Denis vem falando para nós aqui o que é essa vida no além, né? O que é que nós vamos encontrar, o que vai nos acontecer. Então ele vem nos trazendo uma noção daquilo que é o nosso futuro. E
mostrando para nós que não é uma coisa assim igual para todo mundo. Não é? Vai depender muito da vida que estamos levando agora. Então ele disse, né, na aula passada, a Vânia explicou aqui para vocês, da situação dos espíritos, como eles vão se encontrar dependendo da vida que levavam aqui. Então ele falou dos espíritos adiantados, que depressa se libertam de todas as influências terrestres e recuperam a consciência de si mesmos, né? Aqueles espíritos mais evoluídos. Ele falou dos espíritos inferiores, que por muito tempo as impressões da vida material. Ele falou dos crentes ortodoxos, né? Que vagueiam muito tempo na incerteza, procurando a realização daquilo que lhes foi prometido na religião em que praticavam. Ele falou também dos espíritos céticos, e com eles todos aqueles que se recusaram a crer na possibilidade de uma vida independente do corpo. Então, eles se encontram assim mergulhados em um sonho. E veio falando e contou aqui o caso, né? Ela leu aqui para vocês e comentou o caso que Leoneli colocou aqui, que foi um espírito que veio descrever aqui as situações, a situação que ele se encontrava depois no momento da passagem. Então, ele fala aqui o que aconteceu, como ele estava, era uma pessoa que tinha o conhecimento da vida futura, tinha o conhecimento da doutrina espírita, então a gente vê aqui que ele pode utilizar todo esse conhecimento neste momento. Então é por isso que a gente está aqui estudando, né? Tendo esse conhecimento, com certeza, disso eu tenho certeza absoluta, que nós saberemos utilizá-los, colocá-los lá, tudo isso que a gente está aprendendo aqui, vivenciar quando desencarnarmos. E aí, com certeza, nosso sofrimento, nossas decepções não serão tão grandes assim, né? Afinal de contas, nós estamos aqui nos esforçando para melhorarmos, para sermos melhores. E se é o que os espíritos dizem para nós aqui estamos trabalhando para isso, vamos receber essa, vamos dizer assim, essa bênção quando desencarnarmos, né? Então hoje, ele dando continuidade ainda às explicações do que é essa vida no além, do que nós vamos encontrar, do que vamos ter, do que pode nos acontecer, sempre tendo em mente que nós vivemos, a gente não pode esquecer nunca disso, sobre a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, ela é universal, ela não é só enquanto estamos encarnados. Ela continua, continuamos vivendo sobre ela, mesmo após o desencarne. Então, em função dessa lei, a gente não pode esquecer isso, que nossa vida futura, o nosso futuro, está sendo construído por nós no momento, diante das atitudes, das situações, as atitudes que vamos tendo diante das situações que nos acontecem aqui na. Boa noite, Marmelo, seja bem-vindo. Então, Leon Denis continua aqui trazendo para nós e nos esclarecendo mais sobre isso, né? Então aí ele diz, um parágrafo que nós terminamos na semana passada, como colocou ali a Aline, o 7º, e a Nina já começou ali a colagem. A lei dos agrupamentos no espaço é a das afinidades. O que Leon Denis está querendo dizer isso aqui? Que nós vamos nos agruparmos, ou seja, vamos nos juntarmos àqueles companheiros, àqueles espíritos que têm os mesmos pensamentos que nós, os mesmos gostos, as vontades, os mesmos desejos. Ou seja, isso é a lei de afinidade. Como acontece já agora
enquanto estamos encarnados, né? Nós temos amigos de todos os gostos, nós conhecemos pessoas de diferentes situações de pensamento. Mas nós nos unimos mais àqueles que pensam como nós, né? Aqueles que têm alguma coisa em comum com a gente. Então, eu gosto de determinado tipo de música, eu gosto de determinado tipo de filme, eu gosto de determinado tipo de programas de televisão, de alimentação. Então, eu vou sempre me afinizar, né? Ou seja, eu vou me dar melhor com as criaturas que têm esses mesmos gostos, né? Até porque por uma questão de convivência. Vai ser difícil eu, por exemplo, conviver junto com uma pessoa que adora ouvir funk. Para mim seria um caos. Por mais bonita que seja, por mais maravilhosa que seja, eu respeito o gosto da criatura, mas para mim seria difícil, né? Conviver com alguém que vivesse escutando funk. A gente já é obrigado a ouvir nas vizinhanças e incomoda. Pois é, né, Luiz? Então, na vida espiritual, é a mesma coisa. Nós vamos procurar pessoas que tenham o mesmo gosto. A gente não vai se isolar e deixar de conviver com o mundo. Mas, para uma proximidade maior, a gente vai procurar aqueles que pensam e têm o mesmo gosto que nós. Então, é o que ele está falando aqui. Na espiritualidade, nós já sabemos, não mudamos. Leon Denis, em várias situações aqui desse livro, de toda a sua obra, Kardec também, toda a codificação, sempre vem colocando... Que legal, Sandra, isso é bom, né? É sinal que vocês têm... Eu acho legal, vocês têm os mesmos gostos, né? Gostam e se dão bem, né? Ou seja, você não tem afinidade. Desculpe, eu li errado. Eu esqueci de ler o não. Você não tem afinidade com a tua cunhada. Não, isso aí não é problema também nenhum, né? O fato da criatura gostar de umas coisas e nós gostarmos de outras não implica que não sejamos bons, né? O problema é que a gente se sente melhor com pessoas que pensam como a gente. Mas isso aí já é um outro problema. Sandra, isso aí já é um outro caso. Nós estamos falando aqui de gostos, né? De situações, porque aí já é uma dificuldade que ela tem, né? De criticar, de falar mal dos outros. E aí, porque você não faz isso, você não se sente bem ao lado dela fazendo isso. Então, o que a gente faz? A gente procura evitar. Mas vamos ficar... Age como nós, né? Boa noite, Rafa, boa noite, Helder, boa noite, Alfonso, e boa noite, um cara sério. Sejam bem-vindos. Então, é o que Leon Denis está dizendo aqui para nós. Aí ele continua, a ela estão sujeitos todos os espíritos, a essa lei de afinidade. A orientação de seus pensamentos leva-os naturalmente para o meio que lhes é próprio. Olha aí. Né? Porque o pensamento é a própria essência do mundo espiritual, sendo a forma fluídica apenas o vestuário. Então veja bem, lembram quando Jesus disse lá que o teu coração vai estar onde você colocar o teu tesouro, ou vice-versa, o tesouro vai estar onde você colocar o teu coração, mas são as afinidades, né? São as coisas que você gosta. É o que ela está dizendo aqui. Então, o nosso pensamento é a nossa essência no mundo espiritual. Não é? Aquilo que nós pensamos, que nós gostamos, que nos faz bem, é que vai formar o mundo espiritual que nós iremos estar. Então, tudo aquilo que eu tenho prazer agora, que eu gosto, não importa o tipo de coisa que seja, é que vai formar o meu mundo quando eu desencarnar. Por quê? Porque não mudamos simplesmente porque desencarnamos. Então, o pensamento é a essência do mundo espiritual.
sendo a forma fluídica, né, o nosso corpo, o perispírito, apenas o vestuário. E aí ele continua: onde quer que seja, reúnem-se os que se amam e compreendem. Herbert Spencer, no momento de intuição, formulou um axioma igualmente aplicável ao mundo visível e ao mundo invisível. Ele disse: a vida é uma simples adaptação às condições exteriores. E é uma grande verdade. Eu vou estar no mundo espiritual, encarnar naquele mundo que eu conquistei, de acordo com os meus atos, com as minhas atitudes e com o meu pensamento. Porque os meus atos e as minhas atitudes são consequências do meu pensamento. Então, ele vai me trazer, é que vai me dar esse mundo espiritual, o estado em que eu vou me encontrar nesse mundo que me espera. A mim, a todos nós. Fala assim, a mim, como ele disse aqui, essa lei de afinidade, ela atinge a todos. A todos. Mas a todos. E aí ele vem colocando. Se o espírito, né, é propenso às coisas da matéria, ele vai ficar preso à terra e mistura-se com os homens que têm os mesmos gostos, os mesmos apetites. Quando é levado para o ideal, para os bens superiores, eleva-se sem esforço para o objeto dos seus desejos. Une-se às sociedades do espaço, toma parte nos seus trabalhos e goza dos espetáculos das harmonias do infinito. Então vamos refletir aqui sobre isso que ele está falando. Olha só. Se o espírito é propenso às coisas da matéria, ou seja, se no momento em que eu estou aqui agora, como encarnado, para mim, não importa a vida material que eu ainda estou aqui precisando viver, né? Onde eu moro, o lugar que eu moro, o país que eu vivo, a situação que eu tenho, o meu emprego, a minha profissão, a minha família, os meus bens, a minha casa, os objetos que eu possuo, se eu coloco isso como prioridade na minha vida, os meus vícios, as minhas paixões materiais, se isso para mim é mais importante do que tudo, quando eu desencarnar, eu vou continuar aqui, preso a este ambiente material. Com as pessoas que eu vivia quando encarnado, estava no meio buscando a minha profissão, ainda buscando os prazeres que eu praticava, os vícios que eu praticava. Então eu vou, como eu já estou sem o corpo material, como espírito, de realizar aquilo que eu realizava, é o que ele diz aqui, ó. Eu vou misturar-me, né, com as pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos apetites. Então, veja bem, se eu era uma pessoa que gostava de música clássica, e estou ligada a isso, para mim era o mais importante, quando eu desencarnar eu vou procurar ficar nos ambientes onde tem as músicas clássicas. Se eu era uma bailes funks, de dos pagodes, essas coisas todas, quando eu desencarnar, eu vou continuar buscando esses lugares para atender às minhas necessidades. Agora, o que é claro e importante que a gente não pode esquecer é que isso não é definitivo. Vai chegar determinado momento que aquilo não vai me satisfazer mais como espírito imortal. Então eu vou ter que procurar me desligar daqueles bens materiais. É por isso que a espiritualidade já vem nos orientando desde agora. Que a gente comece a fazer isso agora. Se desapegar desse mundo material, da vida material. Porque essa vida para nós é passageira.
que nós nos valoremos mais os bens e valores espirituais, porque é a nossa verdadeira vida. Aí ele diz que um dia todos vão também sair desse estágio. Não é, isso aí não é eterno. É um momento que a pessoa está ali ainda ligada a isso. Mas que ela vai, aos poucos, se elevar e buscar os bens superiores. E aí ele diz, quando ela é elevada, né, para os bens superiores, e aqueles que hoje já estão preocupados com isso, ou seja, em viver aqui no mundo, mas não se deixar ser do mundo material, ou seja, eu vivo, a gente tem que viver utilizando os bens materiais porque eles são necessários, mas tendo a consciência de que eu não preciso daquilo para sempre na minha vida. É o momento em que eu estou como aprendizado aqui na matéria, passando por um aprendizado, aprendendo a conviver sem essa matéria, para eu poder ficar livre e ficar para sempre na vida espiritual. Então ele diz, o espírito vai se elevar para os bens superiores. Vai elevar-se para os objetos dos seus desejos e vai se unir às sociedades do espaço, né? Onde nós vamos encontrar ali a vida sem sofrimento, a vida sem essas mazelas do mundo material, a vida ainda sem essas mesquinharinhas que o mundo material nos oferece. Esse é o nosso futuro. É isso que Leon Denis está colocando aqui para nós, né? E aí ele diz assim, o pensamento cria, a vontade edifica. Quer dizer, eu vou criar através do pensamento e todas as alegrias e de todas as dores está na consciência e na razão. Por isso é que cedo ou tarde encontramos no além as criações dos nossos sonhos e a realização das nossas esperanças. Olha só que coisa linda. A causa de todas as alegrias e de todas as dores está na nossa consciência, na nossa razão. É ali. Por isso é que cedo ou tarde nós vamos encontrar no além essas criações desses nossos sonhos, que seria a realização das nossas esperanças. Mas, diz ele, o sentimento da tarefa incompleta, ao mesmo tempo que os afetos e as lembranças trazem novamente a maior parte dos espíritos à Terra. Então, veja bem, esse sentimento de tarefa inacabada, de tarefa incompleta, é que vai me trazer de volta a ficar ligada à Terra, achando que eu ainda preciso. Por isso, novamente, a gente diz, temos que trabalhar as tarefas completamente. Porque a própria vida que nós estamos mergulhados e aqui vivendo, ela vai nos mostrando para o que nós viemos. Ela vai colocando na nossa frente, né, porque isso tudo foi muito bem planejado, então as situações vão aparecendo na nossa frente para que a gente possa cumprir aquilo que se propôs quando estava para reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório. Então a gente não pode deixar pela metade, deixar de realizar. E ele continua dizendo, todas as almas encontram o meio que os seus desejos reclamam. E há de viver nos mundos sonhados, unidos aos seres que estimam. Olha só. Mas também aí encontrarão os prazeres, os sofrimentos que o seu passado gerou.
Então não adianta eu achar que morrendo eu fico livre dos meus problemas e das minhas dificuldades. Não. Eu tenho que ficar livre dos meus problemas e das minhas dificuldades agora, através do trabalho individual, buscando esse conhecimento, buscando as informações, principalmente o que o Evangelho de Jesus nos traz. Não vamos falar em religião, mas os ensinamentos do Cristo. É isso que a gente precisa ter. Jesus não veio aqui dizer para a gente que a gente tinha que ser fanático em determinada religião, não. Ele nos ensinou, ele veio nos trazer os caminhos que nós precisamos traçar. Se você pega lá todos os ensinamentos do Cristo, as falas, as parábolas, as bem-aventuranças, que é a coisa mais linda que ele disse, uma das coisas mais bonitas que ele disse, o sermão lá do monte, ele vem falando para nós o que a gente precisa fazer. Em momento nenhum ele diz, olha, você tem que seguir essa religião, você tem que seguir aquela ou aquela ou aquela. Nós precisamos de valores morais, precisamos de religiosidade, ou seja, vivenciar o que ele nos ensinou. Que a doutrina espírita vem trazendo com maior clareza, porque é uma pena, mas infelizmente, a gente aqui não está condenando nem fazendo fofoca, mas infelizmente os ensinamentos do Cristo foram totalmente deturpados, totalmente modificados por todas essas religiões que existem aí para atender às suas necessidades materiais. Podem olhar. Não é querer dizer que a doutrina espírita é a melhor. A gente não está falando isso. Mas a doutrina espírita, pelo menos das religiões que eu conheço, e olha que eu conheço um bom monte aí de religião, né? Uma boa listinha que eu já andei vasculhando e observando e indo. Então, é a única, a doutrina espírita é a única que segue lá, livre mesmo, limpinha, aquilo que Jesus nos ensinou. E é o que ele falou que ia trazer, né? A Sandra coloca para nós que hoje a filha dela falou que a freira da escola falou, a freira, né, deve ser, falou que a ostra é o corpo de Cristo. Ah, pois é. São essas ideias que eles colocam, turpando aquilo que o Cristo nos ensinou. Mas está aí a doutrina para nos esclarecer. Então, se eu quero felicidade, todos nós queremos, se eu quero vida feliz, que é o que todo mundo fala, né? Paz, 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 paz aqui, paz ali. Mas o que a gente está fazendo para ter essa? Eu estou lá me esforçando para seguir o que ele ensinou? Em primeiro lugar, observando isso, que eu não sou esse corpo, que eu não sou matéria, mas que eu sou sim um espírito imortal, destinado a ser feliz, não a viver num mundinho inferior como ainda é o nosso. Muito bonito o nosso planeta, mas ainda é um planeta inferior. Não, eu tenho um universo imenso pela frente. Então eu preciso ter consciência disso. Viver aqui nesse mundo, desde agora, começar a me desapegar e a trabalhar aí para adquirir esses valores morais, esses valores espirituais, para ser beneficiada, para ter essa paz e essa felicidade que a gente tanto busca. Que ela não está no mundo material, ela está no mundo espiritual. Então ele diz isso aqui, ó, todas as almas encontram o mel que os seus desejos reclamam. Por isso que Joana de Ângeles nos diz lá, e eu adoro essa frase dela, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós é que construímos a nossa felicidade. Ninguém é culpado de nada.
ninguém. Isso aí foi invenção de quem não conhece a lei da vida para falar isso. Nós somos herdeiros de nós mesmos. É o que ele está dizendo aqui. E hemos de viver, né? Iremos viver nos mundos que nós sonhamos. Nos mundos que nós estamos planejando. Quer dizer, nos mundos, quando ele diz aqui, é a vida que eu sonho para mim no futuro. Eu estou construindo agora. Cada um aí com seu cada um que se responda. Que ele diz, ó, unidos aos seres que estimamos. Mas também aí nós vamos encontrar os prazeres, os sofrimentos que a seu passado gerou. Ou seja, eu estou gerando o meu futuro. Então, se eu quero felicidade no futuro, quando desencarnar, encontrar um lugar tranquilo, eu tenho que trabalhar agora. Depois vai ficar complicado. Tem que ser agora. Por isso que eu estou aqui, né? Novamente, seja bem-vindo. Então, nós não mudamos porque desencarnamos. Então, ele continua para nós dizendo: nossas concepções dos seus pensamentos e no ardor da sua fé, os adeptos de cada religião criam imagens nas quais supõem reconhecer os paraísos entrevistos. Só um instantinho, gente, espera aí. Uns convites aqui para outras salas. A gente está bloqueando. Então, olha só. Nós vamos desencarnar e vamos buscar lá, como ele falou aqui na aula da semana passada, aquilo que nós estamos vendo nas nossas religiões. Depois ele diz, depois, pouco a pouco, se apercebem de que essas criações são fictícias, de pura aparência e comparáveis a vastos panoramas pintados na tela ou a frescos imensos. Ou seja, tudo obra da minha consciência, da minha imaginação, como ele falou lá em cima, no início do nosso texto aqui. Né? Quando ele diz aqui que o pensamento é a própria essência do mundo espiritual. Então, é aquilo que eu levo, aquilo que eu estou materializando agora, construindo agora, para a minha vida futura, é o que eu vou levar. Continua ele. Aprendem, então, a desprender-se deles e aspiram às realidades mais elevadas e mais sensíveis. Agora, isso aqui é bem lindo que Leon Denis coloca para nós, e bem assim animador, não é? Que não importa se nós frequentamos e tivemos determinadas ideias que foram passadas para nós diante das religiões que nós frequentamos e desencarnamos com aquele conhecimento, nós não vamos ser desamparados por isso. Ninguém é desamparado. E é como ele diz aqui, pouco a pouco, porque não pode ser uma coisa assim repentina. A gente vê isso nas mesas de reunião mediúnica, de orientação a esses espíritos que são trazidos nessas situações em que imaginaram, quando encarnados, diante do que aprenderam nas suas religiões, uma situação, né? Um céu, ou um inferno, ou um paraíso, ou um sonho eterno, seja lá o que tenha imaginado, não é? Mas a realidade é outra. Então eles ficam ainda perdidos porque é imaginação. Em determinado momento eles vão ver, como ele diz aqui, que são criações fictícias. Mas nem por isso serão desamparados. Serão castigados, como costumam dizer por aí. Né? Aí é o que ele vem falando para nós. A espiritualidade superior, os nossos mentores, os nossos guias, né? Esses espíritos que já passaram por esse aprendizado que nós estamos passando e que agora estão lá na situação de nos ajudar, de nos amparar nesse momento, eles vão pouco a pouco trazendo para nós
o esclarecimento. E aí, é como ele diz, nós vamos nos apercebendo que essas criações são fictícias e vamos caindo, né, no verdadeiro mundo espiritual. E aí é o que ele diz, aprendem então a desprender-se deles e esperam as realidades mais elevadas, mais sensíveis, sob a forma atual e no estreito limite de nossas faculdades. Não poderemos compreender as alegrias e os arroubos reservados aos espíritos superiores. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que no momento, no estágio em que nos encontramos, olha, sob a nossa forma atual, a gente ainda não tem noção do que é esse mundo superior. Nem também temos noção do que são as angústias profundas experimentadas pelas almas delicadas que chegaram aos limites da perfeição, ao infinito, segundo o grau de evolução ou depuração dos seres. Então, conforme nós vamos evoluir, sentimentos ainda ligados à matéria, nós vamos chegando a essa vida superior, a esta vida elevada. E conforme nós vamos chegando a essa elevação, ou seja, vamos evoluindo, nós vamos tendo condições de perceber melhor esse universo imenso que nós estamos mergulhados. Nós vamos tendo condições de entender melhor o que é essa vida espiritual, essa vida futura que ele fala aqui para nós. É o que ele está colocando aqui, é isso, que no momento atual a gente não tem ainda essa condição. Mas eles estão aqui trazendo assim uma ideia para nós. E o que nós precisamos fazer para evoluirmos e termos condições de perceber e vivenciar essa vida superior. Ele diz assim: o espírito adiantado possui fontes de sensações e percepções infinitamente mais extensas e mais intensas do que as do homem terrestre. Olha só. Então, percepções maiores, mais extensas e mais fortes ainda. Ou seja, mais intensas do que aquele estágio aqui do homem terrestre, no estágio ainda que nós nos encontramos. E aí ele vem. Nele, a clarividência, a clareaudiência, a ação, a distância, o conhecimento do passado e do futuro coexistem numa síntese indefinível, que constitui, segundo Frederico Mies, o mistério central da vida. Aí, mas olha só, esse mistério central da vida, ele é só ainda agora, no estágio que nós nos encontramos. Na realidade não existe esse mistério. Está sendo bem claro aquele onde. Conforme nós vamos evoluindo, vamos adquirindo condições e capacidade de perceber esta vida superior, nós vamos conseguir. No momento a gente não tem condições ainda. Estamos aqui trabalhando, batalhando para isso, né? Buscando as informações, buscando o conhecimento, conhecendo a verdade para que a gente possa começar desde agora a agir de maneira que, quando nós chegarmos lá, estejamos preparados para entender o que é essa vida superior. Ele diz assim, falando das faculdades dos invisíveis, da situação média, esse autor assim se exprime. É Frederico Mies que diz assim: o espírito, sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, coisa que nós ainda somos, tem do espaço e do tempo conhecimento parcial. Pode orientar-se
achar uma pessoa viva e segui-la. É capaz de ver no presente coisas que aparecem para nós como situadas no passado e outras que estão no futuro. E ele diz assim: o espírito tem conhecimento dos pensamentos e emoções que, da parte dos seus amigos, se referem a ele. Como espírito, e a gente já tendo essa noção de que somos espíritos e que temos condições de perceber tudo o que existe nesse universo, nós vamos tendo essas capacidades aí que ele está colocando. Até de entender, de perceber, porque como espíritos não estamos mais limitados pela matéria. Quando ele diz aqui no início, o espírito sem ser limitado pelo espaço e pelo tempo, é essa limitação que a matéria nos obriga. E quando estamos aqui, estamos encarnados num corpo material que limita a nossa visão, limita a nossa audiência, limita a nossa fala, limita os nossos atos. Estamos vivendo num mundo material que, de uma certa maneira, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, nos traz essa limitação, porque ora nós precisamos dela. Mas nós não vamos ficar eternamente limitados diante da grandiosidade que é o mundo superior. Quando nos livrarmos da necessidade de estarmos ainda aqui dentro da matéria, vivenciando na matéria, nós vamos ter condição de viver esse mundo superior maravilhoso que nos espera. E aí, voltando, Leon Denis vem dizendo para nós: quando a diferença de acuidade nas impressões, já podemos fazer uma ideia pelos sonhos chamados emotivos. A alma, quando desprendida, embora incompletamente, não só percebe, mas também sente com intensidade muito mais viva que no estado de vigília. Quer dizer, nos momentos, que nós temos de desdobramento através do sono, e que aí podemos caminhar livremente, sem o corpo pesado nos limitando, ainda não totalmente, como ele mesmo diz, porque ainda estamos ligados à matéria, ainda precisamos viver aqui, mas já podemos perceber alguma coisa desse mundo espiritual, se estamos trabalhando para isso, Por exemplo, se nossa vida durante o dia, nossos atos, nossas atitudes durante o dia estão sendo aquele esforço para sermos melhores. E ao dormirmos, se nos prepararmos para isso, para passar aqueles instantes, aquelas horas em que o corpo vai descansar no mundo espiritual, nós vamos perceber com mais intensidade, muito mais viva, esse mundo espiritual do que quando estamos acordados, E aí ele diz: cenas, imagens, quadros, que quando estamos acordados nos impressionam fracamente, tornam-se no sonho causa de grande satisfação, para de vivo sofrimento. Vai depender, é sempre isso, vocês estão vendo? Sempre vai depender de como nós estamos nos colocando diante das situações. No que eu me interesso? No que eu vibro? No mundo material, na vida material, então as minhas me esforçando, Pensando a gente ainda não consegue. Mas se a gente já está se esforçando para pensar dessa maneira, do que realmente nós somos espíritos imortais, a gente já consegue perceber. Por isso que ele diz aqui, tornam-se no sonho causa de grande satisfação ou de vivo sofrimento. Continua ele: isso nos dá uma ideia do que podem ser a vida dos espíritos, as criaturas que sonham, aquelas não, todos nós, Quando sonhamos em desdobramento e vivenciamos experiências no mundo espiritual e nos lembramos, quando podemos nos lembrar, quando estamos acordados,
né, quando acordamos e nos lembramos, são as sensações, são assim, as ideias, nós vamos tendo essa ideia do que é essa vida espiritual. Continua ele. A memória e a consciência recuperam a plenitude de suas vibrações. Compreendemos, desde logo, como pode a reconstituição das recordações do passado converter-se em fontes de tormento. E é verdade, né? As nossas atitudes, nossos atos que não foram muito bons do passado, a gente vai vendo aquilo, vai se lembrando e começa a ser sofrimento. E aí ele diz, né, a alma traz em si mesma o seu próprio juiz, a sanção infalível de suas obras, boas ou más. Isso aqui também, gente, é muito lindo, lindo e importante. Nós não seremos julgados por Deus, nós não seremos julgados por Jesus, nós não seremos julgados por nenhum espírito, nós não seremos julgados, porque Jesus nos ensinou isso, não julgueis. Então nós não seremos julgados por nada. O nosso juiz, é o que ele diz aqui, somos nós mesmos. Conforme vamos evoluindo, nós vamos percebendo as coisas, os atos, as atitudes que nós não devemos ter mais. E aí, como ele coloca aqui, a sanção infalível de nossas obras, boas ou más, elas serão colocadas por nós mesmos. Então não fica assim achando que Jesus vai baixar, vai voltar aqui na Terra novamente, encarnar aqui novamente e vir separar, você vai para o paraíso, você vai para o inferno. Não, isso não vai existir nunca. Porque se ele ensinou para não julgarmos, como é que ele vai julgar? Seria uma incoerência. Não é? Então, somos nós que fazemos o nosso julgamento através da nossa consciência. Por quê? Porque a lei de Deus, esse juiz, está na nossa consciência. E é a nossa consciência que vai nos trazer esse julgamento aqui, a sanção dos nossos atos. Né? A Luísa coloca para nós, quando estivermos no tribunal da nossa consciência, ao depararmos com a nossa realidade, aí é que vem o arrependimento de tudo o que deixamos fazer. Isso aí, Luísa. Aí é que nós vamos refletir no que deveríamos ter feito e não fizemos. No que nos propusemos a fazer e não fizemos. E aí é que vem o que ele coloca aqui, sofrimento ou alegria. Né? Sofrimento ou felicidade. Então, volta naquela tecla, né? Nós somos construtoras do nosso futuro, feliz ou infeliz. Ninguém vai designar, você agora vai ser feliz ou você não vai ser. Somos nós mesmos que estamos construindo isso. É muito bonito, é maravilhoso a gente ter essa noção, essa reflexão que a doutrina nos oferece. Né? Porque aí a gente começa a ver que realmente a vida ela é justa, que Deus é justo, não existe injustiça nesse mundo. O que existe são atos inconsequentes, que geram consequências dolorosas. Aí está certo, porque a gente achar que Deus escolheu determinadas pessoas para passar por determinadas situações e outras por outras situações, isso não é justiça divina, isso não é amor, como se fala. Não é? Então, agora, quando a gente tem esse conhecimento, que todos os atos, todas as situações pelas quais o ser humano passa, são consequências dos seus próprios atos, aí a coisa muda de figura. Aí sim é justiça. Eu não posso fazer uma coisa, cometer uma atitude e alguém pagar pelos meus erros. Não está certo isso. Eu é que tenho que sofrer as consequências. E também não é justo eu, né, construir vida feliz e outros desfrutarem dessa vida feliz. Também não é justo.
Então Deus fez as coisas perfeitas, a cada um de acordo com as suas obras. Gente, isso é muito profundo. As pessoas falam isso, mas não param para refletir em cima do significado dessas palavras. Porque se todo mundo refletisse, né, e pensasse e agisse diante dessa expressão, a cada um de acordo com as suas obras, com certeza ninguém estaria fazendo maldade, besteira com ninguém. Boa noite, João, seja bem-vindo. Ninguém estaria. Não é? Porque se eu sei que eu vou sofrer, nós, por exemplo, sabemos disso. E aí, todo mundo sabe, porque Jesus disse isso há muito tempo. Faça ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Nós lemos isso aqui no Evangelho ao iniciarmos os nossos estudos. Mas a gente faz, aí depois quer receber prêmios. Não pode, né? Então a lei é justa. Nós é que cometemos injustiça. E aí ele diz, tem-se reconhecido isto em acidentes que podiam ter causado a morte. Em certas quedas durante a trajetória percorrida pelo corpo humano, a partir de um ponto elevado acima do solo, ou então na asfixia por submersão, a consciência superior da vítima passa em revista por toda a vida gasta, com uma rapidez espantosa. Isso quando desencarnamos. Revela completamente em seus mínimos pormenores e em poucos minutos. E aí vem o seu próprio julgamento. Aí que nós mesmos vamos chegar à conclusão, diante desta visão aqui que nós vamos tendo, dos nossos atos, se foram perfeitos, bons ou não. O que nós merecemos na realidade, né? E aí a gente sabe, né, por descrição dos próprios espíritos que estão lá nessa, vamos dizer assim, na situação de preparando para reencarnar e tem noção disso tudo, o que a gente quer? O que eles pedem, né? Querem ver com nossos mentores dizem aí, peraí, meu filho, fica calmo, baixa a tua crista que não é assim não, uma coisinha de cada vez. A natureza não dá saltos, você não vai conseguir. Por isso que Jesus disse lá. Então vocês vejam só que os ensinamentos de Jesus não tem nada a ver com religião. Ele disse lá para nós, eu não vou deixar que ninguém receba um fardo que não possa carregar. Olha que ensinamento. Então não adianta você dizer assim, a minha cruz está muito pesada para mim. Não está não. Cada um tem a cruz que precisa para crescer e para evoluir. Todas as outras cruzes, ele achava que a dele era pior. No final, aí o Cristo disse, né? Então escolhe aí a que você quer. No final ele acabou escolhendo a dele mesmo, que era menos pesada. Então cada um de nós temos a vida que precisamos viver para atender às nossas necessidades de conhecimento, de entendimento e de crescimento. Por isso é que a gente diz com certeza, porque a doutrina nos ensinou isso, não existe injustiça no mundo. Continuando, ele diz aqui para nós assim, Carlos do Prau, né, é um escritor lá da época, dá a esses fatos muitos exemplos. E Haddock cita, entre outros, o caso do almirante Belfort. E ele diz assim, o almirante Belfort, jovem ainda, caiu de cima de um navio às águas do porto Prostimou-se. Antes que fosse possível ir em seu socorro, desapareceu e ia morrer afogado. A angústia do primeiro momento sucederam um sentimento de tranquilidade, e posto que se estivesse como perdido, nem sequer se debateu, o que sem dúvida provinha de apatia e não de resignação. Porque morrer afogado não lhe parecia má sorte e nenhum desejo tinha de ser socorrido. Quanto ao mais, a ausência completa de sofrimento.
E até pelo contrário, as sensações eram de natureza agradável, participando do vago bem-estar que precede o sono cansado pelo cansaço. Com esse enfraquecimento dos sentidos coincidia uma superexcitação extraordinária da atividade intelectual. As ideias sucediam-se com rapidez prodigiosa. O acidente que acabava de dar-se, o descuido que o motivara, o tumulto que se lhe deveria ter seguido, a dor que ia alancear o pai da vítima, outras circunstâncias intimamente ligadas ao lar doméstico, foram objeto de suas primeiras reflexões. Depois, veio-lhe à memória o último cruzeiro, viagem acidentada por um naufrágio. A seguir, a escola, os progressos que nela fizera e também o tempo perdido. Finalmente, as suas ocupações e aventuras de criança. Em suma, a subida de todo o rio da vida e quão pormenorizada e precisa. É ele próprio que o diz. Cada incidente da minha vida atravessava-me sucessivamente a memória, não como simples esboço, mas com as particularidades e acessórios de um quadro completo. Por outras palavras, toda a minha existência desfilava diante de mim numa espécie de vista panorâmica, cada fato com sua apreciação moral ou reflexões sobre sua causa e efeitos. Pequenos acontecimentos sem consequência havia muito tempo esquecidos, se acumulavam em minha imaginação como se tivessem se passado na véspera. E tudo isso sucedeu em 2 minutos. Então, olhem só. Esse é o que acontece no momento em que desencarnamos. E continua Leon Denis dizendo, pode citar-se também o atestado de Pett a respeito de Catherine Emmerich, que, ao morrer, reviu do mesmo modo toda a sua vida passada. E aí, quando isso acontece, né, refletir, é que nós vamos nos julgando. E aí você vai vendo, né? Então você fica vendo e fala assim, ah, meu Deus, não deveria ter feito isso. Oh, meu Deus, isso eu podia ter feito. Oh, meu Deus, não deveria ter feito isso. É a nossa consciência que vai nos dando ali o sinalzinho do que foi feito, do que não foi feito. E aí continua aí Leon Denis. Por essa forma, estabelecemos que tal fenômeno não se restringe aos casos de qualquer situação de morte. E aí ele termina dizendo para nós, tudo o que o Espírito fez, quis, pensou, em si reverbera. Semelhante a um espelho, a alma reflete todo o bem e todo o mal feito. Estas imagens nem sempre são subjetivas. Pela intensidade da vontade, podem revestir uma natureza substancial. Vivem e manifestam-se para nossa felicidade ou nosso castigo. Tendo-se, depois de desencarnada, tornado transparente, a alma julga-se a si mesma. Olha aí. Preparem-se, tá? Nós mesmos vamos nos julgarmos, assim como é julgada por todos aqueles que a contemplam. Só na presença do seu passado vê reaparecerem todos os seus atos e as suas consequências, todas as suas faltas, até as mais ocultas. Para um criminoso não há descanso, não existe esquecimento. Sua consciência justiceira e inflexível persegue-o sem cessar. Em vão, procura ele escapar-lhe às obsessões.
O suplício só poderá acabar se convertendo-se o remorso em arrependimento. Aí vem aquelas palavrinhas, né? O arrependimento. Ele aceita novas provações terrestres, único meio de reparação e de regeneração. Né? Então a gente termina aqui esse capítulo com Leon Denis. Isso, Luiz, prova de que tudo está gravado no perispírito e se potencializa quando desencarnamos. Pesa muito mais a consciência, é lógico, verdade. Né? E aí a gente, diante dessa situação, a gente pode ali começar a trabalhar para reverter, né, o quadro, se não for muito legal. Mas o importante que Leon Denis passa aqui para nós, primeiro, que isso acontece com todos. Não existe seleção. Segundo, que sempre, na lei de Deus, nós vamos ter oportunidade de rever tudo isso, analisar, meditar e nos prepararmos, como ele diz aqui, através do arrependimento. Vamos nos preparar para novas provas terrestres, ou seja, novo aprendizado, para repararmos e nos regenerarmos daquilo que não fizemos, que deveríamos ter feito e deixamos de fazer. Então, quando a gente reencarna, a reencarnação não é castigo, não é punição. Ao contrário, é bênção para todos nós, oportunidade desse amor de Deus para todos nós, para voltarmos e consertarmos aquilo que nós fizemos de maneira equivocada. É muito lindo, né? Deus preparou tudo muito bonito para nós. A gente está encerrando então, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a entrada do Centro Espírita Leon Denis para a transmissão da palestra lá diretamente do centro, né? Que é também uma palestra sobre as obras de Leon Denis. E nós vamos então aqui, que a gente está com o tempo estourado, fazer a nossa prece de encerramento. Eu mesma vou fazer para a gente sair mais rápido e deixar aí o céu de entrar. Né? Maravilhoso, né, Luiz? Olha, e o próximo capítulo, mais bonito ainda, porque ele vai falar, sabe o quê? As missões, a vida superior, o que nos espera e as tarefas e as missões que para nós estão destinadas quando chegarmos a essa superioridade. É muito maravilhoso, né? A gente não vai parar de crescer, de evoluir nunca. Vamos agradecer então a Deus por isso, por essa doutrina maravilhosa que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja. E só temos a agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, buscando, recebendo essas informações, que possamos aproveitá-las bem, Senhor, que possamos com nossos atos e nas nossas atitudes, refletindo por tudo isso que nos acontece, para já irmos nos melhorando, crescendo desde agora, a vida, estejamos um pouco melhores, pois sabemos que é isso que Tu esperas de nós. Agradecendo, Senhor, pedindo o Teu calor, o Teu amor, envolvendo aos companheiros aqui presentes, nesse instante, com a Tua permissão, a permissão de Deus e desses nossos guias e mentores, nós encerramos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.